Fala aí, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu vou colocar a venda aqui nos olhos para gente ver se eu conseguir decorar aqui alguns artigos da Lei Seca. Pessoal, isso aqui não é muito importante não, tá? Quero deixar bem claro para você, não é muito importante que você consiga decorar artigo nenhum, tá? Principalmente decorar pena, né? Aqui eu vou dar um exemplo com o Código Penal, mas eu estou tentando fazer isso com processo civil, processo penal, normas da corregedoria. Já fiz com boa parte do Código de Processo Civil e com direito penal fiz quase todo, e depois vou fazer também com processo civil, tá bom? Processo penal e direito penal eu já quase terminei. Mas eu repito que não é muito importante você ficar tentando decorar artigo, decorar pena e tal. O importante é você entender. E também não significa que só porque eu decorei alguma coisa, não quer dizer que eu vou passar em prova nenhuma, só por causa disso, né? Como eu já falei e reitero, o importante mesmo é tentar entender o importante é tentar entender o que está escrito, né? Mas vamos lá, direito penal para escrevente. O artigo 293, o artigo 293, que trata da falsificação de títulos e outros papéis públicos, é o primeiro artigo que cai para o TJ São Paulo, tá? É quando começa aí os estudos de direito penal. Aí ele fala de falsificar, e você deve prestar atenção no verbo, nos verbos, que é fabricando-os ou alterando-os. Preste atenção no verbo, preste atenção no núcleo do verbo, fabricar ou alterar. Porque fabricar quer dizer pegar um papel público e começar a fabricação do zero mesmo. E alterar é você pegar um papel público que já existe e alterar alguma coisa nele. É assim que se dá a falsificação de títulos e outros papéis públicos do artigo 293. A pena é reclusão de 2 a 8 anos e multa. E tem vários exemplos de falsificação de papéis públicos. Por exemplo, selo destinado a controle tributário, papel selado, ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo, caderneta, cautela de penhor, caderneta de Caixa Econômica, bilhete, passe ou qualquer conhecimento que seja de empresa que seja administrada pela União, Estado ou município. Aqui é importante. Aqui não fala Distrito Federal, então você não coloca o Distrito Federal, porque na literalidade não fala. E lembra que a VUNESP é uma banca muito literal, então você não coloca Distrito Federal, beleza? Se você quiser, você pega aí o Código Penal e acompanha, para ver se eu estou falando aqui alguma coisa errada. Pega aí o Código Penal e acompanha, beleza? Abre aí os artigos do Código Penal e acompanha. Lá no artigo 327, que fala que ele dá a denominação do que é o conceito de funcionário público dentro do Código Penal, vai dizer que é considerado funcionário público aquele que exerce, embora que transitoriamente, ou mesmo sem remuneração, cargo, emprego ou função pública, algo assim. E lá vai falar da equiparação ao funcionário público, que é equiparado ao funcionário público, aquele que trabalha, por exemplo, numa paraestatal, o SESC, SENAC, ou aquele que presta serviço ainda que seja numa empresa particular, por exemplo, um médico particular, mas que esse médico, em alguns momentos, ele presta serviço ali conveniado pelo SUS. Esse médico é considerado um servidor público, um funcionário público por equiparação. Mas o que eu quero chamar a atenção é que depois ele vai dizer que aquele funcionário público que exerce um cargo de direção, de chefia, de assessoramento, ele é punido com aumento de pena, uma majorante de 1/3, tá? E ele pode trabalhar, por exemplo, numa entidade da administração direta ou da indireta. Só que lá não fala autarquia. Lá não fala autarquia. Lá fala empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação. Então você não coloca autarquia porque a lei não fala autarquia. É a mesma coisa que acontece aqui no artigo 293 e depois lá também no artigo 296. Não fala Distrito Federal, não fala Distrito Federal. Fala bilhete, passe ou conhecimento de empresa que seja administrada pela União, por Estado ou por município.
não fala Distrito Federal. Aqui mesmo ainda no artigo 293, no seu parágrafo 2º, fala assim, incorre nas mesmas penas. Quando fala incorre nas mesmas penas, pessoal, é uma equiparação do crime. Aí vai dizer aquele que usa os papéis falsificados ou alterados referidos no caput, quer dizer, essa pessoa que usa, ela não falsificou, mas ela usa, ela vai sofrer a mesma pena, que é reclusão de 2 a 8 anos e multa. Lembra que tem multa, a multa é cumulativa, tem o e multa, a multa é adicionada. Beleza, pessoal. No parágrafo 2º, traz uma conduta que ela é privilegiada, e eu já pesquisei isso, tá? Essa conduta é privilegiada, por quê? Porque fala assim, olha, suprimir, no parágrafo 2º do artigo 293, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Aqui a pessoa não falsificou o papel em si. Por exemplo, você tem um passe, um bilhete de estacionamento rotativo, e lá foi carimbado que você já usou uma vez. Beleza. Aí você suprime aquele carimbo que indica a inutilização para você não usar novamente. Veja que a falsificação não é do papel em si, é do carimbo. Você tirou o carimbo de inutilização. Por isso que é suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, sinal ou carimbo de sua inutilização. Aqui a pena é reduzida pela metade. Porque lá no caput está assim, reclusão de 2 a 8 anos e multa. E agora está reclusão de 1 a 4 anos e multa. No parágrafo 3º, traz uma equiparação ao parágrafo 2º, porque fala assim, incorre nas mesmas penas aquele que usa, depois de alterado, os papéis do parágrafo 2º. Ou seja, a pessoa não suprimiu, mas ela usou. Não foi ela que suprimiu, mas ela usou. Então ela incorre na mesma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, no parágrafo 4º, traz uma conduta ainda mais privilegiada, que vai dizer que aquele que recebeu o papel, embora tenha recebido de boa fé, depois ele coloca em circulação. Veja bem, a pessoa recebeu de boa fé o papel, ela não sabia que o papel, aquele que tendo recebido de boa fé, depois de conhecer a falsidade, usa ou coloca em circulação. Essa pessoa ela é punida com a pena de detenção, se eu não me engano, de 6 meses a 2 anos ou a multa. A multa que ela é alternativa, veja que é ou a multa. Cabe a suspensão condicional do processo, cabe a transação penal, é aplicada aqui a Lei 9.099 de 95 e os seus institutos despenalizadores. Veja bem, aqui, como eu disse, você não sabia que o papel era falsificado no momento que você recebeu. Por isso que a lei fala, embora tendo recebido de boa fé qualquer dos papéis referidos no parágrafo 2º ou no caput. Lembra que o parágrafo 2º é aquele que suprime em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis. E o caput é aquela pena de 2 a 8 anos e multa. Aqui a pessoa recebeu de boa fé, ela não sabia da falsificação, mas depois ela colocou em circulação ou ela utilizou depois de conhecer a falsidade. Ela recebeu de boa fé, mas depois ela conheceu a falsidade e mesmo assim colocou em circulação. Aí tem, se eu não me engano, é o parágrafo 5º, eu não tenho certeza, que vai dizer que incorre, que equipara-se à atividade comercial, que fala no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 293, as atividades, equipara-se à atividade comercial ou industrial, qualquer atividade exercida em ruas, logradouros públicos, por exemplo, em casas, em residências, porque vamos supor, o camelô, vamos supor que um camelô ele está na clandestinidade, nem sempre está na clandestinidade, mas vamos supor que esteja. A ele será aplicada aquela regra do inciso 3. Lá no inciso 3 vai falar que incorre tem o parágrafo 1º, que fala assim, incorre nas mesmas penas quem? No inciso 3 vai dizer, aquele que guarda, detém, possui, importa, exporta, vende, adquire, produto ou mercadoria. Aí tem a linha A. A linha A vai dizer assim, ó, em que tenha sido aplicado o selo de controle tributário falsificado.
Então, na linha A do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 293 do Código Penal, fala que a mercadoria, nesta mercadoria, foi aplicada nela o selo de controle falsificado. Foi aplicado o selo de controle falsificado. É aplicado porque aqui o sujeito é o selo de controle. Foi aplicado o selo de controle. O que foi aplicado? O selo de controle falsificado. Veja bem, foi aplicado o selo de controle falsificado. Na linha B vai dizer que não tem o selo de controle quando uma legislação tributária diz que deveria ter. Quando uma legislação, uma lei tributária, ela determina a obrigatoriedade do selo tributário. E não colocaram o selo tributário. Observa que na linha B deveria ter, mas não. Na linha B deveria ter o selo verdadeiro, mas não tem. E na linha A o selo é falsificado. Beleza. Para os fins dessa atividade comercial ou industrial, equipara-se, por exemplo, à atividade do camelô. O artigo 294 do Código Penal já fala, pessoal, dos petrechos de falsificação, que é um crime misto alternativo. A VUNESP disse isso na prova de 2021, que é fabricar, guardar, possuir, deter qualquer equipamento, por exemplo, que sirva para falsificar ou alterar os papéis referidos no artigo 293. Então a pessoa tem uma impressora especial, uma tinta especial capaz de falsificar ou alterar os papéis referidos no artigo 293. Essa pessoa vai incorrer na pena de reclusão de 1 a 3 anos mais a multa. Esses dois crimes são crimes comuns, qualquer pessoa pode cometer. O crime do artigo 293 é um crime formal. Ele se consuma no momento em que é praticada a conduta. O do 294, a depender do caso, vai ter uma classificação e ou outra. Por isso ele é chamado de misto alternativo. Só que, apesar de ser um crime comum, que qualquer pessoa pode cometer, o artigo 295, que engloba o 294 e o 293, pode confiar nisso, porque eu já pesquisei isso, tá? O 294 engloba o artigo 295, engloba o 294 e o 293. Eu já pesquisei isso. Beleza. O que acontece? Ele fala assim: se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Aqui, o agente precisa ser funcionário público, mas não apenas ser funcionário público, ele precisa cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Aí vem o artigo 296. O artigo 296 trata da falsificação do selo ou sinal público. A principal diferença aqui é você saber que esse selo ou sinal público não é o selo de controle tributário que fala no artigo 293. E sobre o artigo 93, que ele fala lá de alguns títulos que parecem ser moeda legal, mas não são moedas legais. Porque se for moeda legal, é o crime do artigo 289, que é o crime de moeda falsa que não cai no TJ São Paulo. Beleza. O artigo 296 fala da falsificação do selo ou sinal público. Esse artigo, ele não trata do selo de controle tributário. É tipo aqueles selos, por exemplo, do cartório. Sabe aquele selo do cartório? Que é o selo de tabelião, ou o selo de entidade pública, que ele é usado para carimbar, para identificar os símbolos públicos. O selo de tabelião, ele é usado para autenticar documento. Você vai lá no cartório e autentica o documento. Esse selo ou sinal público, ele não é o selo de controle tributário, porque se for o selo de controle tributário, é o do artigo 293 do Código Penal, e aqui é o artigo 296. A pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aí vai dizer que incorre nas mesmas penas aquele que usa, não aquele que falsificou o selo ou sinal público, mas aquele que usa. E aí vai dizer que aquele que usa o selo falsificado. No inciso 2 do artigo 296, eu peço que você tenha atenção. A VUNESP considerou numa prova para delegado que o inciso 2 é um crime material. Quando ele fala assim, aquele que utiliza o selo ou sinal público verdadeiro em benefício próprio ou em prejuízo de outrem. E nesse inciso 2 ele é material. Por quê? Porque precisa acontecer
o prejuízo de outra pessoa ou o benefício próprio. Por isso ele é um crime próprio, porque ele precisa de um resultado naturalístico para que ele se consuma. Por exemplo, vamos supor que você usou o selo ou sinal público verdadeiro de forma legítima, de modo que não prejudicou ninguém ou que não causou prejuízo a outro. Logo, não acontece esse crime. Então, no inciso 2 do artigo 296, para que o crime aconteça, é necessário que haja prejuízo próprio ou prejuízo de outrem ou benefício próprio. Deixa eu só tirar aqui para ver se está gravando, pessoal. Tá gravando. Vamos continuar aqui. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, vamos lá então. Aí beleza. Aí depois tem... Esse aqui, o artigo 296 do Código Penal, ele também fala, né? Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Eu acredito que esse aqui fala. Tá? Vamos lá. Se não falar, você me corrige aí, porque agora me deu aqui um branco, eu não tô lembrando, mas eu acho que fala assim. Aí vem o artigo 298, 296, 297. O crime do artigo 297 é falsificação de documento público. Falsificação de documento público. A conduta também é falsificar, fabricando-os ou alterando-os documento público. E aí o que acontece? Esse documento público é assim, a pena dele é reclusão de 2 a 6 anos e multa. A pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa. E também, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. No caso aqui do documento público, tem uma equiparação. Tem uma equiparação. Equipara-se a documento público o emandado de atividade para a estatal, o título ao portador transmissível por endosso, as ações de sociedade mercantil, se eu não me engano, o testamento particular. Vamos lá. Equipara-se a documento público aqueles que são transmissíveis por endosso, por exemplo, o cheque, a promissória, o testamento particular, as ações de sociedade mercantil, né, as ações de sociedade mercantil e o testamento particular. Equipara-se a documento público para os fins penais os documentos emanados de entidade paraestatal, o título ao portador, ou transmissível por endosso, as ações de sociedade mercantil e o testamento particular. Eu sei que o testamento particular ele é um documento público por equiparação. Aí ele vai dizer que incorre nas mesmas penas também aquele que, embora não tenha falsificado, faz uso. E aí tem o parágrafo 4º, se eu não me engano. Eu acho que é o parágrafo 4º. Que ele vai trazer algumas hipóteses que parecem falsidade ideológica. Parecem, mas não são, porque nem tudo que parece é. Lá no parágrafo 4º vai dizer assim, olha, que tem aquele que insere ou faz inserir, aquele que omite, na carteira de previdência social, ou em documento contábil, que sirva para fazer prova perante a previdência social. Então, em todos os incisos do artigo 200 do parágrafo 4º do artigo 295, ele vai dizer assim, olha, é o seguinte, se for um documento dessa natureza, que tem a ver com a carteira de trabalho, previdência social, aquele que omite uma informação, ou aquele que insere ou faz inserir uma informação falsa, que sirva para produzir prova perante a previdência social, equipara-se à falsificação de documento público, né? E se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 1/6, e a pena do crime de falsificação de documento público é reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aí vem o artigo 298, que fala de falsificar, fabricando ou alterando os documentos particulares. No caso do documento particular, não tem essa majorante, não tem esse aumento de 1/6 se o agente é funcionário público ou comete o crime prevalecendo-se do cargo. No caso do crime do artigo 298, falsificação de documento particular, não tem essa majorante. E equipara-se, né, para os fins de falsificação de documento particular, o cartão de crédito e o cartão de débito.
Aí vem o artigo 299. O artigo 299, ele é muito importante, trata da falsidade ideológica, que é aquele que é omitir em documento público ou particular, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Aqui a pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Pessoal, na falsidade ideológica também tem aumento de pena de 1/6 se o agente que pratica a ação é um funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou ainda se essa falsificação recai sobre um registro de assentamento civil, por exemplo, a certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, registro de assentamento civil, tá bom? Tem aumento de 1/6 a majorante de 1/6. Tem o artigo 300, pessoal. O artigo 300, se eu não me engano, é falso reconhecimento de firma ou letra. O artigo 300, que é reconhecer como verdadeira a firma ou letra que não seja. Esse é o artigo 300. A pena é a mesma da falsidade ideológica. Reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Só que no crime do artigo 300, que é falso reconhecimento de firma ou letra, é isso mesmo, não tem a majorante de 1/6 se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, não tem. Aí tem o artigo 301, que é certidão ou atestado ideologicamente falso. O artigo 301, que é certidão ou atestado ideologicamente falso, ele vai tratar, por exemplo, de uma pessoa que atesta ou certifica falsamente em razão de função pública. Então veja, o artigo 301, certidão ou atestado ideologicamente falso, é um crime próprio, porque só pode ser praticado em razão de função pública, e a pessoa atesta ou certifica falsamente em razão de função pública alguma coisa ali que serve para a pessoa obter um cargo público, ou a pessoa se isentar de alguma coisa que eu não vou lembrar aqui exatamente do que é. Eu não lembro aqui da pena do crime de certidão ou atestado ideologicamente falso. Mas eu sei que no caput não tem a multa. Isso é importante saber. No caput do crime de atestado ou certidão ideologicamente falso, no caput não tem a multa. Mas se o crime é praticado com um fim de lucro, aí, além da pena privativa de liberdade, aplica-se também a multa. Mas eu lembro bem que o crime de certidão ou atestado ideologicamente falso, a pena não é de reclusão, a pena é de detenção. E inicialmente não tem a multa, só se a pessoa pratica o crime com fim de lucro. A certidão ou atestado ideologicamente falso, é bom você saber que esse crime é uma espécie de falsidade ideológica, é uma falsidade ideológica específica. É bom você saber disso, tá? Eu falo porque eu já respondi questões que a alternativa foi dada como correta, assim como o crime de atestado médico falso, falso atestado médico, falsificação de atestado médico. Falso atestado médico é quando o médico dá um atestado falso. O médico, no exercício da sua profissão, dá um atestado falso. É uma espécie de falsidade ideológica, só que é uma falsidade ideológica específica. É bom saber desse detalhe, tá? Beleza. No parágrafo 1º do artigo 301, no parágrafo 1º do artigo 301, vai dizer o seguinte, olha, quando o crime ele vai tratar da falsidade material de atestado ou certidão. Aqui é quando a pessoa falsifica um atestado ou certidão. Inicialmente, esse atestado ou certidão foi dado verdadeiro e sem nenhuma informação, sem nenhuma ideia falsa. Não é a certidão ou atestado ideologicamente falso. Realmente, a certidão ou atestado ideologicamente foi dado como verdadeiro. Só que a pessoa foi lá e falsificou ou alterou essa certidão ou atestado verdadeiro em partes ou no total. Beleza. Aqui é falsidade material de atestado ou certidão. Eu também não lembro a pena, mas eu sei que não é reclusão, a pena é detenção, tá? E não tem a multa. Mas, se o crime for praticado com fim de lucro, aí tem a multa. O artigo 302 do Código Penal trata do crime de
falso atestado médico, né? Que é quando o médico, no exercício da profissão, dá atestado falso. No exercício da profissão, precisa ser o médico. Também não tem multa, mas se for praticado com fim de lucro, aí vai ter multa. Uma coisa importante aqui, nesse crime de falso atestado médico, deixa eu ver a pena. A pena é bem baixinha. É alguma coisa que vai até um mês. É detenção, não sei se é de 1 ao mês, de 15 dias ao mês, não sei, mas é uma pena bem baixa. Esse crime de falso atestado médico, a pena é baixa. E a detenção, tá? E não tem multa, e caso o crime seja praticado com fim de lucro, o camarada vende o atestado médico, aí sim tem a multa. Depois tem o artigo 303, se eu não me engano, o artigo 303, pessoal, é falsificação de selo ou peça filatélica, que é falsificar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção. É importante que esse selo ou peça filatélica tenha valor para a coleção, porque se não tiver valor para a coleção, não acontece o crime, salvo ser a modificação ou a alteração, porque lá vai falar que é modificar ou alterar o selo ou peça filatélica, salvo se estiver anotado na frente ou no verso do selo ou peça filatélica que se trata de uma modificação ou alteração. Se tiver anotado, também não vai ter o crime. Eu não lembro aqui da pena, eu não lembro da pena, mas eu acredito que tem multa, tá? Eu acredito que tem multa, e tem um incorre nas mesmas penas, que é uma equiparação, aquele que faz uso do selo ou da peça para fins de comércio. Se a pessoa faz uso do selo ou da peça para fins de comércio, ela vai incorrer na mesma pena daquele que modifica ou altera o selo ou peça filatélica. O artigo 304, pessoal, é um artigo referido, que é uso de documento falso, que é usar qualquer dos documentos citados do artigo 297 até o 302. Aí o 297 é falsificação de documento público, 298 é falsificação de documento particular, 299 é falsidade ideológica, 300 é falso reconhecimento de firma ou letra, 301 é certidão ou atestado ideologicamente falso, o parágrafo 1º é falsidade material de atestado ou certidão, o 302 é o atestado médico falso. Beleza. A pena vai depender do crime. A pena é acominada ao crime citado. Por exemplo, se for o artigo 299, é reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é particular, e público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Depende do crime. O artigo 304 ele faz referência aos outros crimes. Vem o artigo 305. O artigo 305, lembra disso? O artigo 305 ele fala sobre a supressão de documento, né? Que é você suprimir, ocultar, destruir um documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Tá? De que não podia dispor. No artigo 305, o documento precisa ser verdadeiro, é suprimir, ocultar, destruir um documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Aqui eu acho legal desse crime é que a pena dele é a mesma do documento particular e do documento público. A pena é reclusão de 2 a 6 anos se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos se o documento é particular. Se eu não me engano, aqui não fala da majorante. Esse crime não tem majorante. Esse é o 305. Aí vem o 306. O 306 é falsa identidade. Atribuir ou atribuir a terceiro falsa identidade. Esse crime aqui, ele é um crime subsidiário. A VUNESP cobrou isso. A pena dele, eu acho que é reclusão de 3 meses a 1 ano. É reclusão de 3 meses a 1 ano. Eu não me lembro se tem multa. Eu acho que esse é ou multa. Reclusão de 3 meses a 1 ano ou multa, é isso. Porque o próximo vai ter multa. Veja bem, o artigo 307, a multa é alternativa, é isso. É detenção. É detenção de 3 meses a 1 ano ou a multa. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. É o artigo 307, falsa identidade, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. Lembra que o STJ considerou que é crime, é uma conduta típica se a pessoa for parada por um policial e ela
e ela atribuir-se falsa identidade para dizer que está fazendo isso em legítima defesa. Isso não cola, tá? Isso é crime, é uma conduta típica, decisão do STJ. E a pena é detenção de 3 meses a 1 ano ou a multa, e se o fato não constitui elemento de crime mais grave, porque aí é um crime subsidiário, vai depender se constitui ou não elemento de crime mais grave. Por exemplo, se o fato concreto for o caso de estelionato, aí vai ser aplicada a pena do estelionato, por exemplo. O artigo 308 é uma subdivisão do 307. Não tem um nome lá, não tem um título dizendo, mas ele fala assim que aquele que usa como próprio documento de identidade alheio, ou aquele que cede para a pessoa usar um documento de identidade. Então, aquele que usa no artigo 308 e aquele que cede, os dois respondem pelo mesmo crime. Se eu não me engano aqui, é detenção de 4 meses a 2 anos e multa. Se eu não me engano, é detenção de 4 meses a 2 anos e multa, mas eu não me lembro. Acho que é isso. Repara aí para mim se é detenção de 4 meses a 2 anos e multa, o crime do artigo 308. Tá? Do 308, se eu não me engano, pula para o 311A. O 311A é fraudes em certames de interesse público, que é quando a pessoa ela utiliza a informação ou divulga a informação com o fim de causar prejuízo à administração pública ou comprometer a credibilidade do certame. Aí tem vários certames, tem concurso público, processo seletivo, exame de interesse público, né? Então a pessoa ela utiliza a informação ou divulga a informação, tá? Uma informação que deveria permanecer em segredo, não é uma informação, claro, pública, é uma informação sigilosa, né? Conteúdo sigiloso, né? O conteúdo é sigiloso. E aí tem todas essas informações, aí depois tem que incorre nas mesmas penas, é uma equiparação aquele que não divulgou, aquele que não foi a pessoa que divulgou, se eu não me engano, mas ele utiliza essas informações, né? A equiparação, agora eu não me lembro. Se é isso mesmo, a equiparação, que incorre nas mesmas penas, né? Incorre nas mesmas penas. Eu sei que tem uma qualificadora. A qualificadora é quando resulta dano à administração pública. Se resultar dano à administração pública, vai aumentar a pena de forma qualificada, não é uma majorante, é uma qualificadora do crime, porque a pena base do caput muda. Eu não lembro aqui a pena base do caput, eu não me lembro, mas eu sei que é detenção. A pena base do caput é detenção, e se tiver a qualificadora, ela vira reclusão, tá? Eu só não me lembro o número, o quanto da pena eu não me lembro, tá? Mas é isso, eu não me lembro o quanto da pena, mas eu sei que no caput, eu acho que é no caput, cara, é detenção de 1 a 4 anos. Se não for detenção de 1 a 4 anos, é reclusão de 1 a 4 anos. E quando qualifica, na qualificadora, vira reclusão de 2 a 6 anos. É multa. Vira reclusão de 2 a 6 anos e multa na qualificadora. No caput, a pena normal é 1 a 4 anos. A pena do caput normal é 1 a 4 anos do crime de fraudes em certame de interesse público. Eu acho que é detenção. É detenção de 1 a 4 anos e multa. Lá embaixo, vai dizer que é reclusão de 2 a 6 anos, quando qualifica, da qualificadora, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena é qualificada. E aí, finalmente, tem uma majorante, que é o aumento de pena de 1/3. Quando acontece o aumento de pena de 1/3? O aumento de pena de 1/3 ele acontece quando o agente é funcionário público. Só que aqui não fala prevalecendo-se do cargo. Não fala prevalecendo-se do cargo, fala assim, se o agente é funcionário público, né, se o crime é praticado por um funcionário público, aumenta-se a pena de 1/3. Não é de 1/6, é de 1/3, mas não fala prevalecendo-se do cargo. Aí depois entra nos crimes praticados contra a administração pública. Eu acho que o vídeo vai ficar grande. O 312 é o peculato, reclusão de 2 a 12 anos e multa, que é apropriar-se o funcionário público ou desviá-lo de um proveito próprio ou alheio de dinheiro ou qualquer utilidade, né? Mas tem que ser um bem móvel, computador, dinheiro, qualquer utilidade.
ou subtrai, quando ele não tem a posse, mas ele subtrai, valendo-se da qualidade de funcionário, valendo-se da qualidade que o cargo lhe oferece, esse é o peculato furto. Tem o peculato apropriação, o peculato desvio, o peculato furto, o peculato culposo, que é quando a pessoa culposamente concorre para a prática de crime de outrem, que é quando a pessoa, sem querer, ela concorre para que outro pratique o crime por imprudência, negligência ou imperícia. A pessoa, eu acho que aqui é reclusão de 6 meses a 2 anos ou multa, tá? O peculato culposo, eu acho que é reclusão de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Não me lembro se é ou multa ou é e-multa. Mas eu sei que é detenção de 6 meses a 2 anos, o peculato culposo. No peculato culposo, se o ressarcimento do prejuízo que houve é anterior à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. E se é posterior à sentença irrecorrível, a punibilidade é reduzida pela metade no peculato culposo. Então você foi lá, pagou o computador que culposamente foi subtraído por culpa sua aí, né? Beleza. Se você pagou esse computador antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Após a sentença irrecorrível, reduz pela metade. Tem o peculato por erro de outrem, mediante erro de outrem. Esse peculato, que é do artigo 313 do Código Penal, a pena, se não me engano, é reclusão de 1 a 4 anos. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Peculato mediante erro de outrem. Esse não é culposo, tá? É o artigo 313, não é culposo. O artigo 313 não é culposo. Ele é um peculato privilegiado, de acordo com o professor Kleber Masson. Pode pesquisar aí. Professor Kleber Masson, peculato privilegiado. Pode pesquisar aí. De acordo com o professor Kleber Masson, é um peculato privilegiado porque a pena é de 1 a 4 anos e multa. É o peculato mediante erro de outrem, é quando a pessoa se apropria de um dinheiro ou bem público, né, móvel, mediante erro de outrem. Ele recebeu mediante o erro de outra pessoa. Uma pessoa, por engano, pagou aquele dinheiro ou colocou aquele notebook na mão dele e ele se apropriou por engano da outra pessoa, Ele se apropriou por engano da outra pessoa, né? Aí vem o artigo, esse é o 313, vem o 313A, que é inserção ou modificação de sistema de informações, o artigo 313A, que é inserir dados falsos, alterar ou modificar, alterar ou excluir dados verdadeiros, né? Isso aqui é o funcionário autorizado. No artigo 313A, o funcionário que faz isso é o funcionário autorizado, beleza? A pena é reclusão de 2 a 12 anos. Aí tem o artigo 313B, que é modificação ou alteração de sistema, que é quando o funcionário, não precisa ser assim, o funcionário autorizado, não é isso. No artigo 313B, ele modifica o sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Aqui a pena é bem menor, a pena é detenção, só não me lembro qual é a pena, mas é detenção. Lá em cima, no inserção de dados falsos no sistema de informações, o artigo 313A é reclusão de 2 a 12 anos e multa. E no artigo 313B é detenção, é uma pena bem baixa, que cabe a suspensão condicional do processo e é aplicada aí a Lei 9.099 de 95, só que eu não lembro agora. Em relação, para finalizar aqui por agora, o vídeo está muito grande, já estou cansado, o artigo 313B, ele fala que se houver prejuízo para a administração pública ou para o administrado, as penas aumentam-se de 1/3 até a metade. Lembra que a majorante não é fixa, é uma majorante variável. As penas aumentam-se de 1/3 até a metade, se do fato resulta dano para a administração ou para o administrado. Esse é o 313B. Aí depois vem o 314, que é inutilização de livro ou documento. O 315, que é o das verbas públicas, né? Aplicação irregular de verbas ou rendas públicas. O 316 é concussão. O 317, corrupção passiva. Aí eu não me lembro o próximo, 318, eu não me lembro, mas depois eu acho que depois da corrupção passiva. E dentro da concussão tem o excesso de exação. Depois da corrupção passiva tem prevaricação, condescendência criminosa. E aí vai. Inutilização de livro,
destruir, inutilizar, ocultar, sonegar um livro ou documento em razão de função pública, que está com a pessoa em razão de função pública, esse artigo 315, esse tem o 313, 314. Eu acho que esse artigo 314, que é a inutilização de livro ou documento, esse crime é um crime subsidiário, tá? Esse 314 é um crime subsidiário. Aí vai depender se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Concussão é exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. A pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva é solicitar, receber, aceitar vantagem devida, aceitar a promessa de vantagem ou aceitar a vantagem devida em razão da função pública ou antes de assumi-la, mas em razão da função. A pena de reclusão de 2 a 12 anos. Aí tem a corrupção passiva privilegiada, que é quando a pessoa deixa de praticar ou pratica um ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem. Na corrupção passiva privilegiada tem o aumento de pena de 1/3, se do fato resulta dano, se em razão do fato o agente não pratica o ato ou pratica infringindo o dever funcional, aí tem o aumento de pena de 1/3. Lá dentro de concussão tem o excesso de exação, que é cobrar um tributo sabendo que ele é indevido ou quando deveria saber que ele é indevido. Ou quando o tributo é devido, ou a contribuição social, pode ser contribuição social também, a pessoa emprega na cobrança um meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. No excesso de exação, a pena é reclusão de 3 a 8 anos e multa. Aí tem a qualificadora do excesso de exação. Se o agente desvia, se ele desvia em proveito próprio aquilo que ele recebeu indevidamente para recolher os cofres públicos, aí a pena é qualificada, vira reclusão de 2 a 12 anos e multa. Pessoal, minha esposa vai se arrumar para ir trabalhar, eu tenho que parar por aqui, mas valeu, grande abraço, valeu mesmo. Valeu, pessoal, grande abraço.